a gente tem aqui a tabela do Brasileirão. Teve aqui o término da 29ª rodada e o próximo jogo a ser disputado é um jogo atrasado lá da 6ª rodada entre Atlético Mineiro e Grêmio. Então a gente já está aqui na 6ª rodada, é um jogo onde o Galo está mais focado nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, com a vitória sobre o Fortaleza, conseguiu respirar um pouco na briga com o Z4. Eu preciso ver aqui também quando que é a data do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. É dia 19/10 e esse jogo contra o Grêmio é dia 9. Tem bastante tempo antes, então provavelmente o Galo vai com força máxima. É um jogo complicado, é um jogo que eu acho que vai ser muito equilibrado. E pelo fato do Galo estar muito focado nas Copas, eu acho que um empate aqui não seria nenhum absurdo. Acho que seria um resultado plausível. Depois desse jogo entre Galo e Grêmio, a gente tem a realização da rodada 30. Então a gente vai lá para a rodada 30, dar seguimento aqui normalmente aos jogos do Brasileirão. A rodada 30 aqui já começa com um Grenal, um jogo complicado. Esse jogo tinha muita chance de ser muito mais tenso caso o Grêmio não tivesse conseguido vencer o Fortaleza. Com a vitória, o Grêmio conseguiu escapar um pouco. Dentro da projeção, empatando com o Galo, ele conseguiria distanciar aqui 7 pontos em relação ao Z4. O Inter está aí forte na briga pela Libertadores. Eu acho que, por ser no Beira-Rio e pelo fato do momento do Inter ser melhor, eu acho que o Inter vence esse jogo. O outro jogo aqui que a gente tem é Cruzeiro e Bahia em Cruzeiro. Esse jogo aqui realizado no dia 18 e a ida da semifinal no dia 23. Não acho que o Cruzeiro vá poupar, mas o Cruzeiro caiu muito de rendimento. O Bahia também, eu acho que é um time que fora de casa também apresenta dificuldades. Eu acho que o empate aqui também fica de bom tamanho. Aí a gente tem Vitória e Red Bull Bragantino no Barradão. Eu acho que o Vitória cresceu muito de rendimento, tem um dos melhores retrospectos do segundo turno. O Bragantino tem tido dificuldade nos últimos jogos, tem empatado muito. Eu acho que por ser no Barradão, o Vitória é favorito e leva os 3 pontos. Um Fla-Flu aqui também, jogo muito tenso, né? É um jogo de vida ou morte para o Fluminense, que está desesperado para fugir do Z4. É um jogo que antecede Copa do Brasil. Esse jogo é na quinta, 17, e a Copa do Brasil aqui é no dia 20, né? A volta. Eu acho que o Flamengo tem chance de poupar nesse jogo, se bem que esse jogo vai ser depois de uma longa parada por causa da data FIFA. Eu acho que o empate aqui também fica de bom tamanho, porque o Fluminense vai dar um gás a mais nesse jogo. Eu acho que o Flamengo vai sim querer vencer, óbvio, ainda mais para complicar a vida do rival, mas esse duelo contra o Corinthians logo em seguida pode pesar um pouco na questão do foco do Flamengo. Botafogo e Criciúma no Engenhão é uma vitória protocolar do Botafogo, eu acho que até com um número maior de vantagem no placar. Esse jogo aqui é um jogo muito importante, é um confronto direto, Corinthians e Atlético Paranaense. Eu acho que o Corinthians melhorou bem de desempenho nos últimos jogos, jogou muito bem contra o Inter. Foi mal no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas estava com um time misto, né? E antes mesmo já tinha melhorado o desempenho. O Atlético Paranaense vem jogando muito mal, está muito tempo sem vencer. Acho que o Corinthians é favorito e eu acho que dessa vez não vai deixar escapar a vitória. São Paulo e Vasco, o Vasco também vai estar pensando na Copa do Brasil. O São Paulo totalmente focado na briga pelo G6. Acho que o São Paulo vence do Vasco esse jogo. Fortaleza e Atlético Mineiro, mesma coisa, Atlético Mineiro focado na Copa do Brasil, Fortaleza ainda que mais complicado, mais difícil, mas ainda brigando por título. Acho que o Fortaleza vence esse jogo. Atlético Goianiense e Cuiabá. O Atlético Goianiense já está rebaixado, o Cuiabá eu acho que matematicamente não tá, mas tá muito próximo, acho que não vai ter força para conseguir escapar, mas ainda assim vai fazer um jogo duro. Eu acho que pelo fato do Atlético Goianiense jogar em casa, e até que melhorou um pouco de desempenho, eu acho que tende o Atlético Goianiense vencer esse jogo. E Juventude e Palmeiras brigando pelo título, Juventude ainda precisa somar pontos para fugir do Z4, eu acho que o Palmeiras vence esse jogo, mesmo jogando em Caxias do Sul, onde a Juventude é muito forte. 31ª rodada é o que segue aqui,
Não, antes da 31ª rodada a gente tem um jogo atrasado, 2 jogos atrasados, um do Fluminense contra o Atlético Paranaense e depois tem um jogo do Vasco contra o Cuiabá. O jogo do Fluminense Atlético Paranaense, ele é da rodada 19. Não, rodada 17. É aqui. Fluminense Atlético Paranaense. Mais um confronto direto. Pela projeção aqui, os dois estariam no Z4 dessa altura do campeonato. O Fluminense tem jogado mais bola, tem tido uma defesa mais sólida do que a do Atlético. Em casa, vai vencer esse jogo. Né? O outro jogo aqui é da 19ª rodada, é o atrasado entre Vasco e Cuiabá. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Mesmo que o Vasco já não tem mais muita perspectiva de vaga na Libertadores, né? Já ficou um pouco longe, já está bem longe da zona de rebaixamento também. O Cuiabá, eu acho que nessa altura já estaria entregando aqui os pontos. Acho que o Vasco ganha esse jogo. Aí agora sim a gente vai ter a realização da rodada 31. Grêmio Atlético Goianiense, Grêmio na Arena ganha esse jogo. Aí temos aqui Atlético Mineiro e Inter. Vai ser concomitante com algum jogo de Copa do Atlético Mineiro? Esse jogo é dia 26 e a semifinal da Libertadores é no dia 22. É entre os jogos da Libertadores, né? Provavelmente o Galo vai poupar nesse jogo. Eu acho que pelo Galo poupar, eu acho que o Inter consegue arrancar uma vitória, mesmo fora de casa. Vitória e Fluminense, mais um confronto direto aqui. O Fluminense tem muitos confrontos diretos aqui pela frente. É um jogo muito complicado. O Vitória, como eu disse, melhorou o desempenho. O Fluminense também é um time que, apesar de estar mal na tabela, conseguiu ter uma melhora, principalmente da solidez defensiva. Cara, é um jogo muito complicado, velho. Nessa projeção aqui, os dois estariam fora da zona de rebaixamento, mas com muito risco. Eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. Flamengo e Juventude. Vitória do Flamengo tranquilo no Maracanã. Vasco e Bahia. Esse jogo também é uma incógnita, porque eu não sei como é que ficou a questão das datas da final da Copa do Brasil, caso o Vasco avance. E o Vasco teria jogado um pouquinho antes, né? O Vasco teria jogado no dia 25 contra o Cuiabá e já no dia 28 teria o Bahia, né? O Bahia que teria tido a semana toda para descansar. Por isso eu acho que o empate fica de bom tamanho aqui. Palmeiras e Fortaleza. Apesar dos dois estarem brigando pelo título, pelo jogo sem São Paulo, o Palmeiras é favorito e leva os 3 pontos. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Botafogo também, esse jogo vai ser entre as semifinais do Botafogo contra o Peñarol. Eu não sei o que o Botafogo vai fazer. Eu acho que o Botafogo não vai poupar, ele vai girar o elenco, mas sem descaracterizar o time. E eu acho que mesmo jogando fora de casa, mesmo sendo entre os jogos da semifinal, eu acho que o Botafogo leva os 3 pontos, porque o Bragantino não tem apresentado bom rendimento. Atlético Paranaense e Cruzeiro. É um jogo que o Atlético Paranaense já vai estar desesperado para escapar. Tem um jogo a menos ainda, mas dentro da zona de rebaixamento ele precisa pontuar obrigatoriamente. Jogo na Liga Arena, onde o Atlético Paranaense sempre foi muito forte, ultimamente não tem conseguido pontuar. Mas eu acho que aqui eles vão conseguir voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui agora Cuiabá e Corinthians. É um jogo também chave para o Corinthians. O Cuiabá já é um confronto direto, só que não tanto, porque o Cuiabá aqui estaria muito abaixo e muito longe. Eu acho que não teria a perspectiva de escapar. E é um jogo para o Corinthians, independente de ter data de Sul-Americana próximo, né? Se eu não me engano aqui, o jogo na Sul-Americana aqui, Corinthians e Racing, é no dia 23, 24 e 31. Também seria entre os jogos da semifinal. Porém, o Corinthians não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, não vai poder poupar. E eu acho que o Corinthians ganha esse jogo com muito suor. Criciúma e São Paulo. O Criciúma já tá... não escapou tanto, né? Porque pelas projeções aqui ele teria perdido os próximos jogos e chegaria nessa altura do campeonato a um ponto só na frente da zona de rebaixamento. Joga em casa com o São Paulo brigando por Libertadores, é um jogo muito complicado. Eu acho que o empate seria o mais plausível aqui nesse jogo. E o Criciúma abriria 2 pontos em relação ao Z4, que agora teria Corinthians e Fluminense fora e Juventude, olha só, entrando na zona de rebaixamento com o Bragantino ali, Bragantino e Atlético com a mesma pontuação.
32ª rodada, Inter e Criciúma, no Beira-Rio. Inter brigando por Libertadores, Criciúma desesperado para distanciar do Z4. Eu acho que vai pesar o favoritismo do Inter, que ganha esse jogo com tranquilidade. Cruzeiro e Flamengo. Esse jogo seria após, né? Esse jogo aqui seria no dia 6 e o jogo da volta da Sul-Americana seria no dia 30. Então o Cruzeiro teria semana cheia, né? Não ia estar focado em outra competição. Eu acho que o empate aqui fica de bom tamanho. No Bahia e São Paulo aqui, o confronto direto na briga pelo G6, o Bahia volta vencendo o campeonato, derrotando São Paulo na Fonte Nova. Fluminense e Grêmio, apesar do Grêmio já estar bem distante aqui do Z4, na verdade não tanto, né? São 5 pontos só. É um confronto direto, 4 pontos de diferença entre os dois. Por ser no Maracanã, acho que o Fluminense leva esse jogo. Botafogo e Vasco, um clássico, eu vou dar a vitória pro Botafogo, jogo no Engenhão, o Botafogo tem um melhor time, ganha esse jogo. Corinthians e Palmeiras, mais um jogo chave pro Corinthians aqui. Esse é o jogo mais difícil que o Corinthians tem na reta final, o clássico contra o Palmeiras. Mesmo sendo na Neoquímica, eu acho que o Corinthians não consegue vencer o jogo, mas eu acho que o Palmeiras também, pelo fato do Corinthians estar muito pressionado, eu acho que o Palmeiras também não vai conseguir vencer o jogo, né? Eu acho que vai ficar um empate aqui nesse derby. Red Bull Bragantino e Cuiabá. O Red Bull Bragantino volta vencendo o Campeonato Brasileiro, desesperado também para distanciar do Z4. Atlético Paranaense e Vitória, mais um confronto direto aqui, 1 ponto separando os dois, mais um jogo na Liga Arena. Eu acho que o CAP volta a vencer de novo aqui e consegue dar um respiro aqui, saltando algumas posições. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Esse jogo aqui, a data dele é... onde é que tá aqui? Dia 6, é longe de uma possível final da Libertadores, então eu acho que um empate aqui fica de bom tamanho. Juventude e Fortaleza, confronto onde o Juventude está dentro da zona de rebaixamento e precisa desesperadamente vencer. O Fortaleza aqui já sem praticamente chance de título, mas tendo que pontuar para permanecer no G4. É um jogo em que os dois vão estar interessados, mas eu acho que o Juventude vai fazer valer a força do Jacone e vai vencer o Fortaleza em Caxias do Sul. Próxima rodada aqui, 33ª rodada. Temos aqui um Inter e Fluminense, onde o Fluminense aqui 2 pontos só acima do rebaixamento, o Inter brigando para entrar no G4. É um jogo complicado, é um jogo tenso, mas eu acho que o Inter vence no Beira-Rio. Cruzeiro e Criciúma, eu acho que o Cruzeiro vence esse jogo. Vitória e Corinthians, mais um confronto direto, cara. Aqui nessa altura do campeonato, os dois estariam no Z4. O Vitória a 3 pontos dentro da zona de rebaixamento, uma situação um pouco mais delicada. Praticamente esse jogo pode selar a queda do Vitória em caso de não conseguir uma vitória. Um empate também eu acho que seria péssimo para o Vitória e para o Corinthians também, que também aqui está dentro da zona de rebaixamento. Eu acho que os dois times melhoraram o desempenho, os dois times têm um segundo turno com um desempenho razoável. Eu acho que o empate aqui ficaria de bom tamanho. Flamengo e Atlético Mineiro. É um jogo em que o Flamengo tem interesse no campeonato, que é ficar no G4. O Atlético Mineiro já com a cabeça numa eventual final de Libertadores ou eventual final de Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo vence esse jogo no Maracanã. O Botafogo vence o Cuiabá no Engenhão. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras longe já do título, mas ainda tentando. O Grêmio já distante do Z4 aqui, né? Tem muito time entre o Grêmio e o primeiro da zona de rebaixamento. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo no Allianz. São Paulo e Atlético Paranaense. Mais um confronto entre um time que briga por Libertadores e um time que briga pelo Z4. Porque se a gente for olhar aqui, ó, nessa altura do campeonato, como é que estaria a situação? O primeiro na zona de rebaixamento seria o Criciúma com 36. E a gente teria aqui, ó, até o Grêmio, eu acho, que tem 39, do 10º colocado ao 17º, só 3 pontos separando os times, cara. E muito time nesse meio. Teria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dá para considerar o Vitória aqui também. 9 times com chance de rebaixamento ainda. E na briga pela Libertadores, o G4 aqui com até o 5º colocado, né? O Botafogo e Palmeiras brigando por título, Flamengo, Fortaleza e Inter brigando pela vaga no G4
E praticamente aqui São Paulo, Bahia e Cruzeiro brigando por uma vaga no G6. O Vasco aqui é o único time que ficaria nesse limbo, né? Que não teria nem chance de Libertadores e eu acho que já estaria com uma distância bacana do Z4 e também não brigaria para não cair. São Paulo e Atlético, como eu falei, os dois brigam. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo jogando no Morumbis. Fortaleza e Vasco. O Fortaleza brigando para... Eu acho que o Fortaleza ganha esse jogo, até pelo Vasco não tá tão interessado no Campeonato Brasileiro nessa altura do campeonato. Atlético Goianiense já rebaixado contra o Bragantino, desesperado. Eu acho que fora de casa, um empate aqui pro Red Bull. Juventude e Bahia. Eu acho que o Juventude faz valer a força do Jacone de novo e vence esse jogo contra os baianos. O próximo jogo aqui são os jogos da 34ª rodada. Qual a data dessa... seria no final de semana do dia 20, né? Que seria... não é final de semana, é durante a semana, né? Porque no sábado, dia 23, teríamos a final da Sul-Americana. Então, ou Corinthians ou Cruzeiro estariam envolvidos nessa final, ou nenhum dos dois, né? E, curiosamente, os dois se enfrentam. O Grêmio aqui em casa ganharia de Juventude. Atlético Mineiro e Botafogo. Eu acho que o Botafogo, já muito próximo do título, mesmo fora de casa, vence esse jogo. Bahia e Palmeiras em Salvador é um jogo que o Palmeiras já é um pouco decepcionado com a briga pelo título, mas ainda com chance. Eu acho que um empate aqui fica de bom tamanho. Se bem que o Palmeiras brigando pelo título seria praticamente a última cartada, né? Um empate praticamente selaria o título do Botafogo, né? E o Bahia brigando pela vaga no G6, eu acho que o empate aqui ficaria de bom tamanho. Fluminense e Fortaleza. Eu acho que o Fluminense ganharia esse jogo. Vasco e Inter. Um empate aqui. Corinthians e Cruzeiro. Como eu disse, os dois podem estar envolvidos numa final de Sul-Americana 3 dias depois desse jogo, ou nenhum dos dois. Eu acho que independente do Corinthians estar envolvido ou não, ele vai com titular nesse jogo, e o Cruzeiro, caso esteja envolvido na final, pouparia nesse jogo, né? Mas eu acho que por ser na Neoquímica e por estar mais focado no jogo, o Corinthians vence esse duelo. Bragantino e São Paulo, eu acho que o empate aqui ficaria de bom tamanho. Os dois times, um brigando para não cair e um pela Libertadores. Atlético Paranaense contra o já rebaixado Atlético Goianiense venceria esse jogo na Liga Arena. Cuiabá e Flamengo, um jogo protocolar, o Flamengo venceria. Criciúma e Vitória, mais o confronto direto, jogo em Santa Catarina, 3 pontos aqui pro Tigre. Vamos agora para o próximo jogo aqui, jogos da 35ª rodada. A gente tem aqui Inter e Red Bull Bragantino no Beira-Rio, Red Bull Bragantino com pontuação de Z4. E caralho, agora que eu vi, velho. Olha o Atlético Mineiro, cara. O Atlético Mineiro apareceu no Z4 aqui, velho. Não, isso eu acho que eu fiz algo muito errado. Tudo bem que o Atlético Mineiro tá focado na Copa do Brasil e Libertadores, mas será que ele ia largar tanto de mão assim o brasileiro a ponto de chegar na 33ª rodada no Z4, velho? Se bem que ele tem um jogo a menos aqui, né? O que eu fiz com o Atlético Mineiro, cara? Aqui perdeu pro Botafogo em casa, mas... eu acho que aqui é onde eu... Acho que eu acabei forçando, velho. Eu acho que o empate aqui seria mais justo, né? Porque apesar do Galo tá focado nas Copas, cara, eu acho que esse jogo seria uma semana e meia antes da final da Libertadores, numa possível final. E tem o fato do Atlético Mineiro talvez nem chegar na final, né? Então eu acho que o empate aqui ficaria um pouco mais justo e abriria um pouco mais a disputa aqui pelo título, né? Então aqui a gente vem com Inter vencendo o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Cruzeiro e Grêmio. Esse jogo aqui é pós-final. Não, é pós-final de... Na verdade ele tá marcado por um dia depois da final, né? Então provavelmente esse jogo vai ser remarcado. Cruzeiro e Grêmio, eu acho que o Cruzeiro vence esse jogo. Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense também desesperado aqui. Bahia brigando por G6. Eu acho que o Bahia vence na Fonte Nova. A gente tem aqui Fluminense e Criciúma. Confronto direto. Fluminense vence esse jogo no Maracanã. Botafogo e Vitória. Vitória do Botafogo aqui no Engenhão contra o desesperado Vitória. Já meio que dando adeus à Série A aqui. Ficando só com 34 pontos.
Corinthians e Vasco, vitória do Timão em cima dos cariocas. São Paulo e Atlético, vitória do São Paulo dentro do Morumbi. Fortaleza aqui jogando contra o Flamengo em casa. Um jogo que o Flamengo já bem garantido aqui com vaga no G6, com o G4 aqui em risco. Fortaleza lutando para entrar nesse G4. Eu acho que o Fortaleza vence esse jogo aqui no Castelão. Palmeiras vence o Atlético Goianiense bem. E o Juventude vence o Cuiabá no Jacone. O já rebaixado Cuiabá, né? E o Juventude dando um respiro aqui, indo para 43 pontos, né? Arrancada interessante aqui do papo, né? 36ª rodada agora, ou tem algum jogo atrasado? 36ª rodada. A gente tem aqui Grêmio e São Paulo, né? O Grêmio ainda com risco, né? 3 pontos aqui acima do Z4. Duelo de tricolores difícil, mas o Grêmio vence na arena. Galo e Juventude, esse jogo, qual é a data desse jogo? É dia 1º/12, né? Uma eventual final de Libertadores seria no dia 30, né? Então, se o Galo chegasse na final, esse jogo também seria remarcado. Então, por ele ser remarcado, o Galo teria mais tempo para focar nesse jogo, e caso o Galo não chegasse na final, ele estaria focado de qualquer jeito, e eu acho que ele venceria de qualquer maneira o Juventude em Minas Gerais. Aqui é um jogo complicado, eu acho que um empate, se bem que o Vitória já última cartada, mas não ia ser suficiente. O Fortaleza brigando pelo G4 consegue arrancar o empate. Flamengo e Inter aqui em confronto diretaço pelo G4, os dois com a mesma pontuação. No Maracanã, o Flamengo vence o Inter. Vasco e Atlético, vitória protocolar do Vasco. Cara, esse jogo aqui pode ser o jogo do título, né? Se o Palmeiras vence, ele encurta a distância para 2 pontos e fica por um jogo para ultrapassar o Botafogo. E caso o Botafogo vencer esse jogo, ele abriria 8 pontos, faltando 9 em disputa, praticamente garantindo o título. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Palmeiras vence esse jogo no Allianz e Botafogo na disputa pelo título. Próximo jogo aqui a gente tem Bragantino e Cruzeiro. Bragantino dentro da zona de rebaixamento. Acho que o Bragantino leva esse jogo contra o time do Diniz. Atlético Paranaense e Fluminense. Mais um confronto direto, se bem que aqui o Fluminense já estaria 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Acho que o Atlético conseguiria vencer esse jogo na Liga Arena, fazendo valer o fator local. Cuiabá e Bahia. Cuiabá já rebaixado não ia conseguir e o Bahia ia levar os 3 pontos. Criciúma e Corinthians, mais um jogo, mais um confronto direto. Pela melhora do desempenho do Corinthians, pela janela que fez, eu acho que o Corinthians vai conseguir somar pontos nessa reta final e vai conseguir arrancar um empate, que é um bom resultado para o Corinthians nessa altura do campeonato, porque consegue somar mais um ponto e segura o Criciúma lá embaixo. 37ª rodada. Peraí, eu acho que tem mais jogos atrasados que a gente tem que atualizar aqui. Eu acho que as únicas equipes que tem jogos atrasados aqui são Inter e Flamengo, e tem um jogo atrasado entre Atlético Paranaense e Galo, né? O Inter e Flamengo é um jogo lá da 18ª rodada, eu acho, né? 17ª, no Beira-Rio. Esse jogo tá marcado para dia 30 desse mês, agora de outubro. O Flamengo vence o Inter no Maracanã e o Inter dá o troco e vence o Inter e vence o Flamengo no Beira-Rio. O outro jogo atrasado aqui é o duelo dos Atléticos, é um jogo aqui que tá marcado. Foi um jogo remarcado de qual rodada? É do segundo turno já? Onde é que tá aqui o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense? Onde está aqui? É um jogo remarcado da 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno. Furacão em casa vence o jogo no duelo dos Atléticos e consegue dar um respiro aqui na briga do Z4, com o Galo numa zona perigosa da tabela, porque na minha projeção ele pode acabar focando nas Copas e perdendo foco no Brasileiro.
mas acho que não a ponto de correr risco de rebaixamento. Eu acho que ele ainda vai conseguir escapar aqui. Então a gente volta aqui para 36ª rodada, cara. Como é que tá a situação aqui, faltando 2 rodadas? Com Botafogo e Palmeiras, a um jogo do Palmeiras conseguir ultrapassar o Botafogo, talvez. Flamengo, Fortaleza e Inter com uma briga por G4, a vaga direta. São Paulo e Bahia brigando pela última vaga aqui da Libertadores, né? A vaga indireta aqui para Libertadores. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco e talvez aqui, eu acho que até o Vasco já praticamente livres de rebaixamento e sem perspectiva de Libertadores, apenas para conseguir garantir a vaga na Sul-Americana. Olha só, Fluminense e Corinthians, os dois ameaçados de rebaixamento até o pescoço nesse momento, na minha projeção, chegariam aqui faltando 2 rodadas, já bem próximos de confirmar a permanência e brigando até por uma vaga de Sul-Americana. E aqui sim, no olho do furacão, a gente teria Juventude, Galo, Bragantino e o Criciúma na zona de rebaixamento. Esse jogo do Botafogo pode ser o jogo do título, como pode ser um jogo onde ele pode ser ultrapassado pelo Palmeiras. É um jogo muito duro, o Inter no Beira-Rio é muito forte. Eu acho que o Botafogo sai do Beira-Rio com 1 ponto somado na tabela. Cruzeiro e Palmeiras é um jogo complicado, só que eu acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo. Cruzeiro já desinteressado no campeonato e o Palmeiras tendo a chance aqui, ó, de na penúltima rodada empatar em pontos com o Botafogo, mas ultrapassar pelo critério de saldo de gols, né? Porque o número de vitórias aqui seria o mesmo dos dois. Temos aqui Vitória e Grêmio, Vitória já rebaixado, o Grêmio não brigando por nada. Eu acho que o empate aqui fica justo. Fluminense e Cuiabá, Fluminense vence o jogo no Maracanã e praticamente sela a permanência na Série A numa arrancada surpreendente, né? Pelo que apresentou no primeiro turno, conseguiria se salvar com uma rodada de antecedência ainda aqui o time do Mano. Temos aqui Vasco e Atlético Mineiro, um empate e o Galo consegue aqui um ponto importante para fugir do rebaixamento. Corinthians e Bahia, o Corinthians vence o jogo na Neoquímica. O São Paulo aqui brigando aqui com o Bahia por uma vaga no G6, pega o desesperado Juventude e o São Paulo consegue fazer o dever de casa. Atlético Paranaense e Bragantino, o Bragantino aqui desesperado perde para o Atlético Paranaense, que está brigando aqui por uma vaga na Sul-Americana. Atlético Goianiense e Fortaleza, eu acho que o Atlético Goianiense, não brigando por nada, perde esse jogo pro Lion. Criciúma aqui desesperado por uma vitória para deixar o Z4, não vai conseguir e vai só empatar com o Flamengo. Então a gente chegaria aqui na última rodada com a seguinte situação: Palmeiras e Botafogo empatados em número de pontos, com o Palmeiras liderando pelo critério de saldo de gols. Fortaleza, Flamengo e Inter brigando por uma vaga direta na Libertadores. São Paulo aqui, nessa altura do campeonato, teria abrido 4 pontos em relação ao 7º colocado e garantiria aqui a vaga no G6. Com o Bahia, dependendo do campeão de cada Copa, esse G6 poderia virar G7 ou até G8, e talvez aqui o Bahia conseguiria uma vaga também indireta para a Libertadores, né? Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro também. Não, Atlético Mineiro ainda teria chance de queda, né? Do Cruzeiro, na verdade o Cruzeiro teria uma possível chance de Libertadores no caso de G8, mas eu acho meio improvável. Então do Cruzeiro até o Vasco teriam times no limbo, que não brigam por Libertadores e nem para não cair, brigam no máximo ali por uma vaga na Sul-Americana. Aí a gente teria do Galo até o Criciúma, times com risco de queda na última rodada. O Galo enfrentaria o Atlético Paranaense em casa. O Criciúma contra o Bragantino, confronto direto. Cara, olha só como chegou a situação da última rodada. Um confronto direto é mata. Não é nem mata-mata, né? É só mata entre os dois. O empate e o Bragantino jogando em casa. E o Juventude jogando em casa com o Cruzeiro. Eu acho que o Grêmio aqui vence esse jogo do Corinthians. Os dois já
livres de qualquer risco no campeonato. O Atlético Mineiro vence o jogo em casa e sela a permanência na Série A, com uma possível vaga na Sul-Americana. O Bahia vence o jogo em cima do Atlético Goianiense. O Flamengo vence o Vitória. O Botafogo aqui, nesse jogo nevrálgico pelo título, precisando fazer saldo, inclusive, ele vai vencer o São Paulo, que eu acho que não faria questão de endurecer o jogo para fazer com que o Palmeiras não seja campeão, e o São Paulo já garantido na Libertadores. E o Fluminense já salvo aqui também, o Palmeiras venceria esse jogo, também com um placar mínimo, e seria campeão, olha só, pelo critério de saldo de gol, já que os dois empatariam em pontos, empatariam no número de vitórias, e no critério de desempate o Palmeiras seria campeão brasileiro de novo, infelizmente. Seria tricampeão seguido do Campeonato Brasileiro com 80 pontos, e o Botafogo, mesmo fazendo 80 pontos, não conseguiria levar o título dessa vez. Seguindo aqui, a gente tem o confronto direto, sem muito mistério. O Bragantino vence esse jogo, se salva, e quem cai, a quarta vaga do Z4, fica com o Tigre de Criciúma. O Criciúma seria o último rebaixado aqui do Brasileirão 2024. Fortaleza e Inter. Fortaleza ganha esse jogo no Castelão para firmar aqui o G4 na última rodada. Cuiabá e Vasco, um empate, um jogo modorrento em que ninguém briga por nada. E o Juventude ganha do Cruzeiro na última rodada e também se distancia do Z4. Então ficou assim a nossa projeção das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Palmeiras campeão com 80 pontos, Botafogo mais uma vez batendo na trave e não ficando com o título, de uma maneira dolorosa. Fortaleza e Flamengo com vaga direta de Libertadores, Inter e São Paulo com vaga indireta. Bahia e Cruzeiro tendo chance de ter uma vaga via um possível G7 ou G8, mas aqui a gente não teria certeza. Grêmio em nono, Atlético Paranaense em décimo, Fluminense aqui respirando bem, terminando o campeonato em 11º, com uma vaga na Sul-Americana, inclusive. O Vasco aqui pegando a última vaga na Sula, Atlético Mineiro ficando nesse limbo aqui, que não cai e nem consegue nenhuma vaga. Nesse limbo que ele ficaria junto com o Corinthians, que conseguiu se salvar, Juventude e Bragantino. E o Z4 teria aqui os 4 rebaixados, o Criciúma com 41 pontos, o Vitória com 36, e os times que já foram rebaixados há muito tempo aqui, Cuiabá e o Atlético Goianiense. Então, assim ficou a minha projeção, lembrando que é só uma simulação, não tem nenhuma certeza, é só minha opinião de cada jogo, e terminaria assim. Tentei fazer essa análise sem clubismo e colocando resultados realistas, considerando datas de outras Copas, onde outros times estariam talvez com a cabeça em outras competições e não no Campeonato Brasileiro. Terminaria assim o Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, dá o like e se inscreve. Até a próxima!